irmãos e irmãs. Vamos agora celebrar hoje o nosso terceiro dia da nossa novena de Natal, com o nosso tema hoje, para preparar um caminho, um precursor. De quem nós vamos falar hoje? Vamos falar de João Batista. João Batista, o precursor do Senhor, aquele que veio preparar o caminho para o Senhor. Neste momento, vamos iniciar o nosso terceiro encontro da novena de Natal, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos agora ouvir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos de 5 a 25. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor, de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa, Isabel, vai ter um filho, e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles, com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disso? Sou velho e minha mulher é em idade avançada. O anjo respondeu: Eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus, e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar, até o dia em que essas coisas acontecerem, porque tu não acreditaste nas minhas palavras, e hão de se cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu,
não podia falar-lhes, e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: eis o que o Senhor fez por mim, nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, caríssimos, a palavra de Deus hoje vai nos falar da figura de Zacarias e, como consequência, da figura de João Batista, o precursor. Zacarias e Isabel, sua esposa, já eram de idade avançada, como diz o Evangelho. Já eram de idade, já eram velhos. E, além disso, Isabel era uma mulher estéril. Para eles, para o mundo, melhor dizendo, poderia-se dizer que Isabel não teria mais chance de ser mãe, de dar uma descendência a Zacarias. Mas nós sabemos que para Deus tudo é possível. O impossível se torna possível na nossa vida. Nós vemos no Evangelho que Zacarias, ele exercia as suas funções sacerdotais. Ele era digno para isso. E que nesse momento em que relata o Evangelho, o grupo dele foi escolhido para fazer a oferta do incenso, uma oferta muito importante para a época. Ofertar o incenso era agradecer a Deus por tudo aquilo que eles recebiam. Então Zacarias adentrou no templo e foi realizar a sua oferta. Quando ele entrou no templo, ele encontrou um anjo. Ele teve a visão do anjo. E o anjo disse o seguinte para Zacarias: não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa, Isabel, vai ter um filho. Ele dará o nome de João. Antes mesmo de Isabel sentir que seria mãe, o anjo já vai revelar isso a Zacarias. Isso vai ser um motivo de alegria para Zacarias. Mas nesse primeiro momento, Zacarias ele vai desconfiar. Ele vai encher-se de temor. Como consequência desse temor, o anjo ele vai fazer com que Zacarias fique mudo até o nascimento de São João, até o nascimento de João Batista. Nós percebemos que quando ele tem essa desconfiança, ele pergunta para o anjo: como terei certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. Como eu disse, além de Zacarias e Isabel serem de idade avançada, Isabel é estéril. Então Zacarias ele não acreditou no que o anjo disse para ele. Então o anjo vai dizer o seguinte para ele. O anjo, em primeiro lugar, ele vai se identificar: eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus. Eu fui enviado para dar-te esta boa notícia. Então, o arcanjo Gabriel, ele se identifica e diz que ele, estando na presença de Deus, ele foi enviado por Deus para revelar isso a Zacarias. Querido irmão, querida irmã, João Batista é uma figura importante na história da salvação. Ele é o precursor. Ele vem para preparar os caminhos do Senhor. Ele vem preparar os caminhos para que Jesus, após isso, ele possa assumir a sua missão e ensinar para cada um de nós, ensinar para o seu povo sobre o reino de Deus.
que é um reino de paz e amor. Que possamos, meus irmãos, confiar em Deus e acreditar em tudo aquilo que Ele nos diz através de Sua palavra. Que tenhamos fervor na nossa fé. E tendo esse fervor, acreditemos em tudo que Deus nos fala pela Sua palavra e que possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Assim seja. Amém. Vamos ouvir agora uma parábola. Em certa propriedade de terreno no prado, um pinheiro enorme e grosso, no alto do morro, sobressaía entre todas as árvores. Na planície, entre a vegetação mais rala e na terra mais magra, crescia um pinheiro miúdo e fino. Sempre se entreolhava, mas não se sabia o juízo que um fazia do outro. Depois de um tornado que arrancou o forte pinheiro lá do alto e o arremessou ao lado do seu parceiro frágil, na baixada, estabeleceram um diálogo antes impossível. O que aconteceu, meu colega? Perguntou o pinheiro, que não fora atingido pela ventania. O agonizante assim se expressou. Não resistia em um lugar de honra. Lá no alto sempre sofria os ventos adversos, as secas prolongadas, o frio intenso do inverno, o perigo dos raios. E os meus frutos sempre foram os primeiros visados. Eu era visto por todos e nem me importava com os outros, pois me sentia mais forte e poderoso que todos. Agora, resta-me morrer nesta baixada, onde poderia viver feliz. O companheiro débil, dando-se conta das vantagens que sempre teve, deixou-lhe uma última mensagem. Sabe, que eu nunca me dei conta dos perigos a que você estava sujeito. Achei que você era feliz e realizado, vendo todos do alto, fazendo sombra para os outros e sendo forte e admirável. Agora vejo como estou seguro aqui e que posso realizar-me no lugar onde estou. A nossa história nos revela uma mensagem muito simples. Muitas vezes nós almejamos grandes lugares, grandes honras, sermos poderosos, termos dinheiro, aparecer, termos fama. Mas é no lugar que Deus nos colocou que nós devemos fazer a diferença. O pinheiro, quando estava lá no alto, de sua soberba, de sua arrogância, ele não foi capaz de reconhecer a necessidade do outro. Mas no momento em que ele desce ao mesmo nível do outro pinheiro, ele começa a compreender as dificuldades que o outro estava enfrentando. Assim também na nossa vida. Como se diz no jargão popular, muitas vezes é necessário descer do salto. Muitas vezes é necessário sermos um pouquinho mais humildes. Muitas vezes é necessário que nós nos façamos iguais ao outro. Nos nivelemos no mesmo tamanho do outro. Assim Jesus fez na última ceia. Ele se dobrou, pegou a toalha e lavou os pés dos apóstolos. Se fez um com eles. Por isso, meus amigos, a mensagem de hoje é esta. João Batista mesmo vai dizer: é necessário que ele cresça e eu diminua. É necessário que nós sejamos cada vez mais simples, humildes e pequenos. Porque só assim nós poderemos entender a mensagem do Senhor. Como estamos realizando todos os dias, então dando continuidade agora à nossa novena, nós iremos realizar a bênção das casas. E como consequência, a bênção também das suas famílias. Abençoando nossas casas, também abençoamos as famílias que se encontram em oração conosco. Então que você possa nesse momento se colocar em oração conosco e sentir-se abençoado por Deus. Oremos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Abençoai, Senhor Deus, esta casa, lugar de nosso convívio e de nossa vida diária. Afastai dela os espíritos do mal e trazei os anjos portadores da concórdia e da paz.
Seja este teto o abrigo generoso da nossa família, onde todos possam encontrar a alegria de viver na saúde, na prosperidade e, sobretudo, no amor compartilhado. Criai entre todos um ambiente de alegria e de vida em comum. Derramai os dons de vossa graça sobre todos e cada um dos que nela habitam. E pedimos que aqui estejais sempre presente conosco, participando de nossas alegrias e anseios, porque estejais sempre presente conosco. Porque sois força e segurança, nosso Pai e Senhor. Que a vida cristã de nossa família mantenha o hino da fé e do amor, e sempre atraia sobre nós os dons do vosso Espírito. Afasta de nossa casa todos os perigos do corpo e do Espírito. Nós vos pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Maria, Mãe de Jesus, Rainha do lar, protegei-nos e guardai-nos. Amém. Querido irmão, querida irmã, encerrando a novena de hoje, gostaria de lembrar que na novena de amanhã a gente vai estar realizando a bênção dos avós. Então que você possa novamente estar reunido conosco, se reunir conosco e convidar o seu avô, a sua avó para ser abençoado, para receber essa bênção. Obrigado pela companhia de vocês. Que Deus possa abençoar cada um de nós, que possa abençoar vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã.